ônibus. Era praticamente 6 da manhã, 7 da manhã, um horário que muitas pessoas pegam os ônibus israelenses para seguir para o seu trabalho, e a gente vê que os 2 atiradores que vieram neste carro acabaram matando 3 pessoas e deixando 8 outras pessoas feridas, algumas delas em estado grave. A gente continua monitorando, vendo se alguma atualização é feita, mas por se tratar de um ponto de ônibus, logo nas primeiras horas da manhã, na região de Jerusalém, uma cidade também que é muito populosa, a gente vê que as vítimas são todas civis, e por enquanto a gente sabe que o Hamas diz ter sido o autor deste crime mais uma vez. Apesar da distância com a faixa de Gaza, a região de Jerusalém Oriental, onde aconteceu nessas proximidades, e também da Cisjordânia, tem sido alvo também de muitos momentos tensos durante as últimas semanas, com pessoas morrendo para ambos os lados, sejam israelenses, sejam palestinos. Os 2 atiradores foram logo neutralizados, assim foi colocado pela polícia israelense, pelas seguranças que estavam na proximidade, e também por um civil que estava armado. Então a gente vê que eles morreram também no local do crime, mas dá essa sensação de insegurança em partes mais longínquas de Israel, se a gente pode dizer, de um país tão pequeno, que não está fácil a situação, apesar de ter já se passado quase 50 dias do atentado terrorista do dia 7 de outubro. Outras cidades continuam sendo alvos de atentados, seja com foguetes, seja também com atiradores, e coloca um dilema para o governo de Benjamin Netanyahu. Nós sabemos que durante as últimas horas, nas primeiras horas desse dia também, o acordo de trégua entre Israel e Hamas foi renovado por mais 24 horas para que mais 10 reféns israelenses sejam libertos em troca de 30 prisioneiros palestinos, mas muitos acreditam que esta pausa possa prejudicar a estratégia de guerra e o principal objetivo do governo de Benjamin Netanyahu e o seu gabinete de crise, seu gabinete de guerra, que é neutralizar, aniquilar o Hamas, já que agora eles estão tendo tempo para se reorganizar. Se esse tempo será o suficiente para que o Hamas represente uma nova ameaça militar para Israel, que já conseguiu avançar bem na parte norte da faixa de Gaza, nós ainda não sabemos, mas é algo que é colocado agora sobre a mesa, principalmente se nós pensarmos que grande parte dos reféns mais vulneráveis, os idosos, as crianças, as mulheres, já foram liberados, e agora apenas homens e também soldados estão sob a custódia do grupo terrorista, o que envolveria um outro processo de negociação, porque aí é muito mais complexo, quando você tem que trocar militar por militar, ou até mesmo algum outro filiado ao grupo terrorista Hamas e um soldado do exército de Israel. A gente vai ficar aqui monitorando, mas imagens fortes, notícias sempre muito tristes de se trazer aqui para a nossa audiência da Jovem Pan News. Muito bem, gente, olha só, o presidente Lula está lá na COP28 e disse agora há pouco que há um brasileiro entre os reféns do grupo terrorista Hamas e, segundo ele, pode ser liberado por esses dias. Falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Nelsinho. Bom, e é uma fala que confirma, o que a gente já vinha ouvindo de algumas pessoas. É uma confirmação importante, porque a confirmação feita pelo presidente é uma confirmação diplomática, ou seja, é uma posição oficial do governo brasileiro de que existe isso e que, portanto, há uma negociação acontecendo. E, neste momento, cessar-fogo que é propício para a liberação desse refém. A gente tem que torcer, Paulinho, para esse ataque feito em Jerusalém não interferir naquele acordo do cessar-fogo e da liberação dos reféns. A gente já viu alguns ruídos desde o início do cessar-fogo, como, por exemplo, aquele ataque aos soldados israelenses, que não foi o suficiente para acabar com o cessar-fogo. A gente tem agora esse evento em Jerusalém, que a gente tem que torcer para ser isolado, para não colocar o pé em algo, em especial para tantas famílias em Israel e no mundo todo, e agora com essa informação de um brasileiro que aguardam a liberação dessas pessoas. Se o presidente Lula disse isso hoje, significa que ele tem informações da diplomacia de que há sim a possibilidade do resgate, Fabrício. E que há negociação, isso é muito importante. Essa questão que o Koba estava trazendo aqui é verdade. É importante o cessar-fogo, e a gente observa que não há nenhuma reação muito exacerbada vinda do lado de Israel, justamente para manter essa questão do cessar-fogo, manter isso funcionando e tentar ampliar essa negociação
negociação dos reféns. Essa é a principal preocupação da comunidade internacional. Para o Brasil, para outros países, os Estados Unidos, a Rússia, todos eles têm essa preocupação em relação aos reféns. Os Estados Unidos, até alguns meses atrás, gastou bilhões de dólares para tirar reféns do Irã. Agora, na faixa de Gaza, então, é a mesma situação. Então, é muito importante isso, como o Koba falou. Já acontecendo ataques na faixa de Gaza contra o exército de Israel. Eu estava acompanhando imagens aqui da faixa de Gaza. Nesse momento, você vê fumaça lá pelo céu, sinal de explosão. É um cessar-fogo, assim, talvez peronomútil, né? Mas é importante a questão da reação, como que isso está sendo observado. Agora, essa estratégia do governo brasileiro está sendo como, mano, na tua avaliação? O que eu ia dizer, um ator importante nessa equação tem sido o governo do Catar, que atuou tanto na negociação para a vinda dos brasileiros que estavam na faixa de Gaza, como tem sido o interlocutor da liberação de reféns de diversos países, inclusive agora do brasileiro que está sob o controle do Hamas. Então, certamente a diplomacia brasileira está atuando junto da diplomacia do Catar. Uma coisa que eu fiquei impressionado, né? Ontem teve reunião do Conselho de Segurança da ONU. Ninguém mais noticia. Lógico, os caras não resolvem nada, claro. O que acontece no Catar é mais importante do que uma decisão de cúpula de todas as potências do mundo juntas para negociar. Porque é uma não decisão. Sim, claro. Chega a lugar nenhum. Eu estou retratando, eu estou analisando a situação. Né? É uma reunião para convocar outra. Como que nós falimos, né, numa solução institucional, corporativa para conflitos internacionais. A gente faliu. É mais importante o que o Catar está fazendo do que as potências principais do mundo se reunirem. Agora, peraí, que o Catar não é santo também. Claro, não é santo. Não é santo. Os caras do Hamas estão morando lá. É uma construção institucional muito complexa, né? Porque justamente quando você adiciona muitos agentes, cada um tem o seu interesse e muitas vezes o interesse acaba bloqueando o outro. Então, nessas situações de negociação multilateral mais localizada, acaba sendo mais produtivo muitas vezes. Fala, querido. Eu vejo com muita tristeza e com muita preocupação esse evento ocorrido agora na madrugada aqui lá em Israel, aqui na madrugada brasileira. Espero que não seja um cessar-fogo unilateral, que não seja uma provocação. As informações que nós tivemos, Paulo e espectadores, é que esses neutralizados já foram, né, os agressores, eles vieram de Jerusalém Oriental. Então tenho dúvidas, assim, particularmente, a gente vai procurar aprofundar, se são mesmo do Hamas ou se o Hamas não está reivindicando essa autoria, porque segundo a informação é que vieram de Jerusalém Oriental, que tinham M16, rifle, tudo, e foram neutralizados no local. O Jerusalém até então estava intacto. Quando eu cheguei de manhã, vocês me contaram, a minha grande revolta e surpresa foi porque até então Jerusalém ainda não havia sido alvo de ataques, por estar mais distante, por estar na serra. Então, tudo isso indica e confirma que os agressores, os criminosos, vieram de Jerusalém Oriental. Espero que isso acabe não prejudicando o cessar-fogo, porque se for algo do Hamas também, feito pelo Hamas, como o Hamas reivindica, não é bom da mesma forma, é ruim, e Israel tem que ter muito equilíbrio agora para poder continuar agindo, porque assim, é a maldade pura. Eles, mais uma vez, não importa se foi um rabino que faleceu, se foi um palestino, foram civis atacados criminosamente, quer dizer, nenhum viés militar ou estratégico. Maurício, eu queria que você explicasse, porque se isso vem de fato de Jerusalém Oriental, isso vai gerar uma tensão urbana ali, na verdade. Justamente, esse é o Porque medo. Diferentemente da faixa de Gaza em relação a Israel, em que há pelo menos alguns quilômetros de distância, há uma forte força militar ali dos soldados, em Jerusalém a gente tem essa divisão muito mais próxima, né? Como se fosse uma divisa urbana mesmo, e em que as pessoas convivem, judeus e duas cisões em uma, né? Sim, sempre que eu vou a Jerusalém, em férias, eu costumava visitar e pretendo continuar visitando Belém, na Cisjordânia, por ser o local do nascimento de Cristo. Tem muita emoção, eu gosto de estar com os brasileiros lá. A gente se sente seguro ali. Diferente de Gaza, na Cisjordânia, o judeu, o israelense, o cidadão mundial, ele era bem recebido. E agora, o grande receio é esse que você apontou, de estar se nascendo um novo foco. Embora para mim eu tenha que isso é algo isolado. Acho que foi o próprio PP que falou aqui na nossa conversa anteriormente. Isso é comum acontecer, um ataque aqui, outro ali.
Jerusalém é um local seguro e esses eventos esporádicos às vezes ocorrem. Então é importante nós avaliarmos se isso é algo político, algo organizado ou algo isolado. A Miriam e o Luca me pediram a palavra, por favor, Mi. Não, eu só queria deixar claro que não tem divisão dentro de Jerusalém. A gente fala leste de Jerusalém, né? Jerusalém Oriental, Jerusalém Ocidental, mas não é uma divisão, não é como Berlim na época do Muro. É a mesma cidade, então o palestino que mora em Jerusalém Oriental, ele transita para Jerusalém Ocidental, vai na mesma universidade que a população judaica, cristã, drusa, ou até da árabe muçulmana, que é cidadã de Israel. O que há divisão é com a parte da Cisjordânia, que aí é outra região, é fora do país. Mas a parte de Jerusalém mesmo é dentro do território israelense, faz parte de Israel, e alguns dos palestinos são palestinos porque não queriam ter cidadania israelense, então são palestinos residentes do país, e outros são cidadãos israelenses que são árabes muçulmanos, então eles têm esse título de palestino israelense, mas árabe muçulmano israelense. Ele é cidadão como qualquer outro cidadão da cidade. E esse ataque, ele é um tipo de um lobo solitário. Eu acredito que ele não vai, de fato, afetar no cessar-fogo com essa procura de tentar trazer os reféns. Acho muito positivo que o Lula tenha reconhecido que temos um refém brasileiro que está ali, está tentando negociar para recuperar, porque a gente sabe que houve uma recuperação de todos os brasileiros que estavam em Israel muito rápido. Tem todo esse trabalho para trazer os palestinos brasileiros que estão na faixa de Gaza também. E nós temos aí um refém que precisa ser trazido de volta para o Brasil ou para o território israelense, né? Gente, nessa cobertura da guerra, o Lucas, só antes de você falar, trazer uma informação aqui, já que a gente trouxe essa história do presidente Lula falar do único refém brasileiro ali. Eu não sei se vocês se lembram, a nossa audiência com certeza vai lembrar, uma das entrevistas mais emocionantes que a gente fez aqui foi com aquela senhora Amari, que foi entrevistada aqui no Morning Show e contou um pouco do sentimento dela, da perspectiva que ela tinha de reencontrar ou não o irmão dela. Esse rapaz que está sequestrado é o irmão dela. Exatamente. Então é exatamente o irmão dela. Não sei se a nossa audiência lembra de uma senhora loira que foi entrevistada aqui. A gente conversou durante vários minutos com ela. É exatamente o irmão dela que está sequestrado. Costumava tomar café com por favor. Queria só fazer um pequeno comentário em relação ao Catar. A gente tem destacado como ele tem sido importante no processo de negociação e ainda bem que está disposto a fazer esse intermédio entre os países que querem a libertação de seus reféns e o Hamas, mas a gente tem que reconhecer que o Catar é parte do problema. O Catar é um dos financiadores do Hamas e de outros grupos fundamentalistas espalhados pelo Oriente Médio, inclusive até mesmo durante a época que eu cobria as questões do Afeganistão. Eu estive no Afeganistão antes do Talibã voltar. As lideranças do Talibã viviam no Catar e os encontros entre os americanos e o próprio governo de Cabul naquela época com o Talibã acontecia no Catar da mesma maneira que acontece hoje, sendo o Catar e a cidade de Doha também a casa de vários membros sênior do Hamas. Então a gente vê que eles fazem parte do problema, eles estão financiando de certa forma essas milícias que existem por lá, ainda bem que também querem fazer parte da solução, mas seria muito mais fácil se tivessem uma maior transparência e se não estivessem diretamente envolvidos com esses grupos que buscam desestabilizar a região e que sempre pendem para o radicalismo religioso, que acabam fugindo um pouco dessa vertente mais moderada e mais aberta às outras nações, como são os demais países do Golfo, que é o Bahrein, que é o Kuwait, que são os Emirados Árabes Unidos. Então, é importante a gente parabenizar o Catar por estar fazendo essas ações de intermédio, mas, ao mesmo tempo, reconhecer que ele é parte do problema, porque, assim como o Irã financia o Hamas. Tem informação? Tenho sim, mas só para complementar o que o Luca está falando, acho que traduzindo assim para um português bem claro, o Catar é mais ou menos assim, é o diabo que a gente conhece, né? Pelo menos isso. A gente não conhece muito do Hamas, não sabe o que esperar diretamente do Hamas, de outros grupos extremistas. Do Catar, mais ou menos. A gente sabe. Mas a informação que chega é a seguinte: o Egito e o Catar estão nesse momento trabalhando na mediação das negociações para aumentar o cessar-fogo temporário em mais 2 dias. A gente sabe, já tem visto como o Catar tem atuado, o próprio Egito também tem atuado nessas conversas já há algum tempo, mas a expectativa é de que uma nova extensão do cessar-fogo seja anunciada em breve por mais 48 horas.